Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série BNCC, a Matemática na Educação Infantil. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento para uma categoria definida pela BNCC como crianças pequenas que compreendem ali a faixa etária de 4 anos até 5 anos e 11 meses. E esse objetivo faz parte do campo de experiências, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O código do objetivo é esse aqui, I, E3, ET07, e o descritivo é relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma determinada sequência. Para a faixa etária anterior, as crianças bem pequenas, com idades entre 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, era proposto um objetivo de contar objetos e pessoas em diversos contextos. No vídeo em que eu tratei disso, eu falei que o fato de contar, embora seja uma habilidade que a gente precisa valorizar e é muito útil, não é muito significativo em termos de conhecimento matemático. E por si só não tem assim muita relevância. Contar elementos é algo que pode ser feito de forma muito mecânica, como simplesmente assim recitar a sequência dos números naturais. É algo como cantar uma música sem ali necessariamente prestar muita atenção ao que está sendo dito. Enfim, para aprender a contar, a criança ela não precisa de grandes estímulos. Se ela assistir a um desenho educativo ou mesmo ouvir musiquinhas que trabalham essa sequência, ou mesmo se ela ouvir a sequência dos números sendo recitada por uma pessoa diversas e diversas vezes, ela vai memorizar isso. Só que o processo de construção mental do conceito de número, que envolve a quantificação de objetos, eu vou falar melhor sobre isso, também a conservação e a associação entre símbolo e quantidade é um processo muito mais complexo. E sobre esse processo a gente não tem muito controle, tá? Mas tem que ficar claro que contar é diferente de quantificar. A quantificação é um processo que acontece lá na mente da criança, como eu já disse, é uma descoberta, é um insight, é um estalo que ocorre. A gente acredita que após vários estímulos, após a criança ser estimulada a fazer comparações, após ela ser exposta a diversas situações muito desafiadoras de aprendizagem. Mas o que a gente pode dizer, com certeza, é que não é possível diretamente ensinar a criança a quantificar objetos. Bom, se você não está entendendo a diferença entre contar e quantificar, eu vou descrever uma situação para você bem rápido, que envolve alguns experimentos que foram feitos pelo Piaget. Se você é da área da educação e trabalha com crianças, ou se você está estudando sobre esse assunto, certamente você conhece os estudos do Piaget que estão relacionados à educação. Muito bem, eu disse que contar e quantificar são coisas diferentes, certo? Eu vou explicar para vocês agora. Você coloca um conjunto de lápis enfileirados sobre uma mesa e pede para uma criança que conte quantos lápis há em um conjunto. Vamos imaginar que ela saiba contar e diga a você que há 8 lápis no conjunto e vamos dizer que essa resposta ela realmente ela está correta. Aí você pega os lápis e reorganiza eles novamente, coloca eles de qualquer jeito sobre a mesa, diante dos olhos da criança, tá? Mas você coloca eles ali meio bagunçados. E aí você pede que ela diga a você novamente quantos lápis há ali. É completamente óbvio que há 8 lápis. Mas se a criança ainda não teve esse estalo mental para compreender a conservação de quantidades, ela provavelmente vai precisar contar os lápis novamente para ter segurança em dizer que há ali 8 elementos. Voltando um pouco nesse experimento, quando os lápis estiverem enfileirados, após a contagem, se você pedir a essa criança que te diga onde há 6 lápis, é capaz que ela mostre a você com o dedinho ali onde está o 6º elemento da fileira. E isso também mostra uma confusão
por parte da criança entre ordinalidade e cardinalidade, o que é normal no processo de aprendizagem. Reforçando então, a quantificação é um processo mental muito complexo que a gente não consegue controlar, a gente não tem como saber quando esse estalo vai acontecer na mente da criança, mas é importante que ela seja estimulada o tempo todo por diversos tipos de atividade. Agora, voltando especificamente ao objetivo, a ideia aqui é que as crianças relacionem com segurança números às suas respectivas quantidades. Ou seja, espera-se que as crianças não só quantifiquem, mas também utilizem os algarismos na construção de números que representem aquilo que foi quantificado. Além disso, também o objetivo introduz a ideia de antecessor, sucessor e número que está entre outros dois números de uma sequência. Esse é um objetivo complexo e eu diria que todas as crianças precisam desenvolvê-lo para estarem, digamos, prontas para aprender as outras matemáticas que virão nos anos escolares seguintes e também na vida delas. Então, como que a gente pode fomentar o desenvolvimento desse objetivo? Primeiro, brincando sempre, são crianças. Mas que tipo de brincadeira? Especialmente brincadeiras que envolvam a ideia de correspondência de termo a termo. Por exemplo, em um grupinho, os professores eles podem pedir a uma criança que pegue a quantidade de pratinhos para que todas as crianças possam lanchar, inclusive a própria criança que está realizando a atividade ali, auxiliando o professor ou a professora. E em vez de a professora dizer quantos pratos precisa, ela deve deixar a criança usar as próprias estratégias até que resolva o problema do seu jeito, mesmo que para isso ela precise buscar um prato de cada vez até que todos ali do grupinho tenham um. Com o tempo, e aqui eu estou falando do tempo da criança e não da professora, essa criança vai descobrir maneiras mais simples de resolver esse problema. Outras atividades que podem ser exploradas envolvem a simulação de situações reais em que as crianças brincam, por exemplo, de ir à feira e fazem compras. E aí, nesse caso, elas vão lidar com troco, com notas, moedas do sistema monetário, lista de preços e a quantidade dos produtos que elas vão comprar. E aí é muito importante que elas tenham uma quantidade limitada de dinheiro, porque isso também vai ajudar com que elas desenvolvam habilidades atitudinais que estão relacionadas às práticas saudáveis, responsáveis e também sustentáveis de consumo. Outra atividade que tem um grande potencial por permitir a construção de conhecimentos sobre a escrita de números é o calendário. O calendário deve ser amplamente utilizado, ficar num local visível, um lugar de destaque dentro da sala de aula. Inclusive, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores também. A exploração de numeração de placas de veículos, da numeração das casas nas ruas, bem como a numeração do transporte coletivo, também são muito interessantes. Bom, e aí, o que você achou? Tem alguma coisa a acrescentar? Ficou com alguma dúvida? Se você ficou, só utilizar o campo dos comentários para deixar a sua dúvida ou acrescentar aí alguma coisa ao que foi dito nesse vídeo. Por agora eu vou ficando por aqui, mas na descrição você tem acesso a todos os vídeos sobre a BNCC que já foram publicados até o momento. São diversos assuntos, diversos vídeos, dá uma olhadinha lá, pode ser que tenha alguma coisa que seja interessante para você ou para alguém que você conheça, e aí é só você compartilhar com essa pessoa. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!